Fala galera, boa tarde. Oi, amiga, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos à minha Jaque Live. Deixa eu só tirar aqui do toque, porque senão começa a tocar e a gente não consegue fazer direito, né? Não consegue ver direitinho. Vou tentar um foco aqui melhor. Sejam muito bem-vindos à minha Jaque Live. Boa tarde a todos. Deixa eu chamar aqui a doutora Cristiane, que ela já está na área. Acho que eu já vi aqui. Cris, você está me ouvindo? Opa, está me solicitando agora. Cristiane, vamos ver, a Cris está entrando. Olá! Seja muito bem-vinda à Jaque Live. Que saudade Olá, de você. Boa tarde, que saudade. Muito imenso prazer estar aqui com você hoje. Você é linda, maravilhosa. Eu que agradeço pelo convite. Além de minha amiga, uma excelente profissional, uma excelente advogada. E tive um imenso prazer de conhecê-la na Justiça do Trabalho. Foi um presente do tribunal para mim. E você tem palavras para descrever o quanto você é importante na minha vida, quanto você é competente. Você é simplesmente maravilhosa. Pena que o Rio de Janeiro te perdeu para Paraíba, né? Perdemos para João Pessoa. Como é que tá tudo aí? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu fico honrada com as suas palavras e faço também, né, o voto ao contrário, né, que você é uma excelente profissional e eu me espelho muito em você. Hoje nosso papo vai ser um papo muito descontraído, né, sobre um tema muito importante e fico totalmente honrada pela participação e pelo convite. Eu que fico. Poxa vida, sem palavras para te agradecer. Posso dizer que a recíproca é verdadeira. Sempre. Você faz muita diferença na minha vida, na vida de todo mundo. Meu Deus! E o nosso tema de hoje é a violência doméstica, né? Que está em alta aí. Infelizmente, nessa pandemia, o número cresceu absurdamente. E isso é desesperador, né? Porque, na verdade, não deveria. Além da pandemia do Covid, agora nós estamos vivendo a pandemia dos covardes. Estão praticando violência no seu ambiente familiar, né? A violência doméstica, ela é caracterizada quando ela ocorre dentro do âmbito familiar. Ou seja, na verdade, ela foi criada para proteger a pessoa vulnerável, que na verdade seria a mulher, mas nada impede dela ser aplicada também aos idosos, às crianças e aos homens também por analogia, tá? Inclusive com relação à medida protetiva, que a gente pode falar um pouquinho depois. Que a medida protetiva, ela também, quando o homem está em situação, né, dentre aqueles casos lá que deseje ou precise realmente solicitar medida protetiva, ele também pode solicitar. E hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre cada tipo de violência, né? São 5 tipos de violência domésticas, né? A violência física, a violência psicológica, a violência moral, a patrimonial e a violência sexual. E durante a live a gente vai abordar um pouquinho sobre cada um desses temas, vamos citar alguns casos práticos, né, que acontecem, infelizmente, no dia a dia de muitas pessoas. E agora me diz aí, Cristiane, como é que está aí na Paraíba? O índice, você acha também que aumentou, como aqui no Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro a situação está bem crítica, né, em virtude aí desse isolamento social. Então, o número de casos aumentou bastante, não só no Rio. Como eu lhe disse, não é? Agora, além da pandemia de Covid, temos a pandemia dos covardes, né? E por que eu digo que poderia ser uma pandemia de covardes? Porque não é só aqui no Brasil que está acontecendo isso, não. Assim como no Brasil está acontecendo na Itália, na França, Canadá, Espanha. Então, assim, a gente pode tentar trabalhar em cima disso para tentar coibir e orientar, pelo menos um pouquinho,
o nosso pouquinho de conhecimento, a gente pode passar Claro. para as pessoas, para a gente contribuir aí com a sociedade no geral, para pelo menos inibir esse tipo de agressão, né? Essa violência aí que Isso. cresceu absurdamente. Então, doutora Sim, Jaqueline, aqui realmente os índices cada vez mais estão alarmantes. Nesse período já teve um estudo que comprovou que com isolamento, infelizmente, o índice aumentou mais de 110% aqui no estado da Paraíba. Então, assim, é um tema que está todo mundo comentando e isso é ótimo, porque a gente percebe a sociedade se envolvendo e criando empatia para aquela pessoa que está sofrendo. E realmente a gente tem que ficar de olho, porque o índice é alarmante, a gente não pode deixar isso acontecer. Temos sim que proteger nossas mulheres, temos sim que proteger umas às outras, ficar de olho no que pode estar acontecendo aqui do lado com a sua vizinha, sua amiga, sua prima. Infelizmente, mais de 110% é um absurdo ainda estar acontecendo isso, principalmente agora nesse período de pandemia, né, como a doutora falou. é verdade, o negócio está bem desesperador, né? Porque quando a pessoa está em confinamento, ela infelizmente tem que conviver com o seu agressor. E isso Exato. é muito grave, sabe? É muito sério, porque muitas vezes a mulher não tem para onde, não só a mulher, né? Como citei anteriormente, né? Os idosos também podem sofrer esse tipo de violência, assim como as crianças, mas a pessoa fica confinada com o seu agressor, então muitas vezes não tem outra saída, não tem para onde ir. Mas Exato. o principal disso tudo é a gente aqui tentar mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas e que se estiver numa situação de perigo, pode sim buscar ajuda, pode sim denunciar, tá? Não só Isso. pode como deve, que é um dever de todos nós, inclusive, porque se você presencia a agressão de uma outra pessoa, uma pessoa que está sendo violentada, seja ela fisicamente, moralmente, você também pode, né, ou deveria, pelo menos, contribuir para isso. Eu digo aqui que nós não estamos aqui para julgar, porque o julgamento a gente deixa para o Exato. juiz, né? O nosso papel aqui, na verdade, o que eu gostaria de passar um pouquinho para vocês hoje, seria o tratamento empático, né? Da gente não só chegar, porque muitas vezes a pessoa está em situação de perigo, está ali sendo violentada, está sofrendo uma violência física ou até mesmo psicológica, e muitos de nós, acho que é natural até mesmo do ser humano, chegar e julgar. É muito fácil julgar. A gente fala, ela Exato. está nessa Porque situação ela porque quer. quer. Isso. Ah, quantas vezes. Ah, aquele ditado, mulher de bandido, quanto mais apanha, mais gosta. Não é, gente. Não é, pelo amor de Deus, não é. Envolvem muitas questões. A pessoa que está ali sofrendo uma certa violência, né? Ela muitas vezes não se vê sem saída. Porque normalmente o agressor, ele faz com que a pessoa. Vou dizer aqui, citar o exemplo da mulher, né? Da mulher vítima de violência. De Isso. crime contra a mulher. Ele retira essa mulher de todo o ambiente familiar dela, retira os amigos ao redor, isola essa mulher, então fica até mesmo muito difícil Ela dela pedir buscar ajuda. ajuda, dela pedir Exato. ajuda, dela buscar ajuda. Então é bem complicado. Então vamos fazer a nossa parte enquanto sociedade, tentar ajudar, ouvir, sabe? Ouvir mais, sem julgar. Isso aí é a comunicação não violenta, né? Que eu estava até falando outro dia Exato. com você. Ela ajuda muito nisso, porque até mesmo para o psicólogo, o Dr. Marshall Rosenberg, ele cita que toda violência, da verdade, é fruto de uma necessidade não atendida. E isso a gente vê em vários ramos da nossa vida. Então, existem técnicas para lidar com isso, mas isso vai ser assunto Isso. para uma outra live, não tem como abordar Sim. aqui sobre o tema, não temos como falar aqui hoje sobre isso, mas dizer que, vamos abordar um pouquinho, né, a violência psicológica, quando o agressor, ele faz, vamos dizer assim, como se fosse uma lavagem cerebral na mulher, diminui a mulher, ela se sente inferior,
mexe com o psicológico totalmente Com a dela, autoestima com a dela. autoestima. Isso. Então, às vezes, a ferida psicológica é muito maior do que a ferida física, porque o físico você vê e cicatriza. E às vezes a violência psicológica, emocional, ela é muito difícil de cicatrizar e vai precisar de tratamento, vai precisar de acompanhamento psicológico. De uma rede de apoio. De uma rede de apoio. Exato. Exatamente. Já a física é aquela que a gente já sabe, a lesão corporal, né? Proferir tapas, pontapés, socos. Essa já é mais comum que a gente acaba vendo, né? No nosso dia a dia. Mais sabendo, né? No nosso dia a dia. A gente acaba, doutora Jaqueline, a gente, desculpa, né? A gente acaba percebendo isso, ou até mesmo presenciando, né? É como eu falo, a violência ela pode acontecer dentro de casa, num restaurante. Então, assim, como a doutora falou, não estamos para julgar, isso não nos cabe. O que estamos aqui é tentando abordar um tema que é muito pesado de uma forma leve, né? Um bate-papo, e tentar fazer o máximo com que uma pessoa consiga criar uma empatia com a outra, né? Então, assim, se você estiver presenciando, estiver num lugar e presenciar, ajude. Essa história de entre briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, isso é passado. Você tem que meter a colher, sim. Não só a colher, como garfo também. Exato. Exato, você tem que ajudar, você tem que perguntar se ela quer um tipo de ajuda, porque às vezes a pessoa realmente ela tá naquele ciclo vicioso, né, que ela não consegue sair, ela tem os motivos dela e isso não nos cabe aqui, e realmente a gente tem que procurar ajudar. Você tá na rua, vê, liga, denuncia. Ah, ela foi no banheiro, vai atrás, pergunta se ela quer uma ajuda, porque às vezes a mulher só está precisando de alguém que socorra ela naquele momento, né, doutora? Exatamente. Então, assim, todos nós temos uma responsabilidade daquilo que está acontecendo. Nós somos responsáveis por todos os nossos atos. E até mesmo na nossa omissão. Porque muitas vezes se a gente se omite a ajudar aquela pessoa que está precisando, se vier acontecer algo maior, e é a morte, né? Isso a gente vai tratar lá no final do feminicídio, a gente é responsável, não só diretamente, porque você vai responder por um crime de omissão. Não é isso que eu estou te dizendo, mas acho que a sentença maior do ser humano é a sua consciência. Exato. A consciência é algo que você vai carregar para o resto da vida. Então, o nosso intuito aqui hoje é de orientar, informar aonde é que eu posso denunciar, como eu posso ajudar. É isso que a gente vai tentar fazer da melhor forma. Tá? Para se algo, Deus queira que nunca aconteça, mas se algo acontecer próximo a você ou com você, você possa ter meios e subsídios para poder estar buscando ajuda para você ou para outra pessoa que seja. Tá? E é isso mesmo, doutora Cristiane, que a senhora falou, em briga de marido e mulher, esse tabu de que ninguém metia a colher está ultrapassado. Muito, muito. Houve uma luta muito grande para as mulheres conseguirem alcançar seus ideais, o direito à igualdade de hoje em dia, para chegar hoje em dia as pessoas ainda estarem com pensamento assim. Muito fechado. Exato. Exatamente. Então vamos sair da casinha, vamos sair da zona de conforto e pensar como deve ser. Vamos agir, mas agir para o bem. Para o bem. Com mais amor, propagar o amor, a empatia, ajudar um ao outro, porque estamos em tempo de pandemia, isso aí não veio em vão. Né? Então vamos utilizar a pandemia não para praticar violência, mas para praticar o bem, para praticar tudo aquilo que você tiver de melhor para desenvolver, aproveitar o seu ambiente familiar para poder ter uma oportunidade de conviver mais com a sua família. Eu acho que essa pandemia veio também para isso. Então, não aproveite para poder praticar violência com a sua esposa, com a sua namorada ou ex-namorada, que também atinge, tá? Eu esqueci de falar no início, mas normalmente esse tipo de violência ele é causado por companheiro, namorado ou ex-companheiro, ex-namorado, né, que esteja ali no ambiente afetivo, né, no meio afetivo.
Vou só dar uma pausinha aqui para dar boa tarde para todos que eu vi entrando aqui. Bem-vindos à Jaque Live. Eu vi o doutor Isso. André Macedo.